Por que a necessidade de falarmos sobre, de uma forma tão superficial? Porque hoje o conceito dinheiro, mesmo as pessoas que virem para aqui para ouvir o podcast, para ver, já vêm com uma ideia formada, que é muito pelo negativismo. Por isso é que eu disse que nós temos que quebrar isso. Esta visão da mulher que tem de se submeter, que tem de não sei o quê, inicialmente não é má, porém tudo que tem mão humana é sempre manipulado. Agora, o que eu noto é que os mesmos que inicialmente queriam a todo custo ter este lugar, hoje reclamam deste lugar. Porque o adversário já não tá tão abaixo. Não que haja adversidades entre os sexos, mas nós temos que olhar para esses dois aspectos, porque sim, hoje nós vivemos essa realidade. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. Desde sempre tu gostas de participar bastante na Who Talks, né? Porque tu sabes que é aquele podcast que de certa forma passa-te aquela visão e tanta, que deixa a Sáfia casada mais lá. Até porque o sucesso da InShape é tudo por cá, né? E como diz os nossos seguidores, tu crias muita informação polêmica. De certa forma, informação boa que para alguns de certa forma acham que é polêmica, porque o teu vídeo ao longo do tempo nas redes sociais vai sendo muito consumido. O que é que tu achas? Simplesmente por uma questão de boa informação ou por causa do tema em si? Eu acredito que é muito esse consumo massivo é muito porque a forma de falar é sobre quebrar tabus, sobre quebrar os conceitos que outrora as pessoas tinham, que de alguma forma estava alicerçada nelas. Então, quando vem alguém que traz uma outra visão, que é meio que chocante, e confronta com a verdade que está dentro de todos nós, acredito que sim, porque todos nós temos o poder da crítica, claramente vai criar aí um certo burburinho. Mas o que nós queremos verdadeiramente é comunicar de forma assertiva. E hoje vamos falar de um tema que para algumas pessoas dentro da sociedade vai ser um pouquinho constrangedor, algumas pessoas vão ficar contra, algumas pessoas vão ficar a favor. Mulher e o dinheiro. É sobre quebrar tabus. Uau, é um tema bastante interessante e quando nós vemos uma mulher de certa forma mostrar disponibilidade de conversar algo sobre esta natureza, é super interessante. Então para vocês que gostam de conteúdos, saibam que nós já começamos e deixem o vosso like caso vocês gostem, porque é bastante importante, porque assim vocês ajudam a crescer mais o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Dê aquele apoio, dê as estrelas para nós se tu gostas do nosso conteúdo, porque assim acho que é super interessante. Uma questão bastante interessante quanto a isto é que por que historicamente as mulheres foram ensinadas a depender financeiramente dos homens? É interessante essa pergunta. Mas eu vou começar da seguinte maneira. Primeiramente, devemos então parar de caracterizar as mulheres nesses estereotipos simplistas. Imediatistas, consumistas, sensíveis e por aí vai. Respondendo então a esta tua questão, não é bem assim. Às vezes nós precisamos, antes de chegar a falar sobre os problemas, precisamos chegar ao âmago da questão. Hoje nós falamos muito superficialmente. E se você ir a fundo, pesquisar, tentar se inteirar mais com este universo, vais perceber que não, afinal de contas não é bem isto que é. Mas obviamente que hoje existe um molde, não é? A sociedade vai nos moldando de uma maneira que nós simplesmente
seguimos. E se em nós não houver o poder da crítica, o poder reflexivo de olhar e dizer isto está errado, muito do que nos é implementado vai ser sempre seguido, não é? E levado a cabo. É necessário percebermos que não, as mulheres foram ensinadas desta maneira, ou hoje, vê-se mais isso, devido à questão do que eu disse aqui para vocês. Nós estamos a ser moldados por uma sociedade que já tem os seus padrões bem assentes. E muito de nós estamos só a ser usados como marionete. Não estamos a refletir ou a tentar perceber o porquê. Hoje, se eu fazer uma pergunta, não é? Aqui vamos mudar um bocadinho o cenário. E perguntar além, por que você defende tal coisa? Você vai pensar e vai dizer, defendo porque já nasci, encontrei assim. E esta é uma resposta muito frequente. Muitas pessoas defendem causas, ideologias e até posicionamentos muito críticos porque simplesmente lhes foi ensinado desta maneira. E quando se chegou a uma visão diferenciada, a uma idade que ele podia ter formado a sua própria opinião, não se deu o luxo de fazer. Primeiro, por talvez medo, é que nós falamos no princípio, a questão de você quebrar os conceitos que você inicialmente tem, ou talvez porque não quero, já encontrei assim, então vou seguir. Aquela dica que muito se ouve, que, o país já tem dono, então eu só vou seguir. Para que eu vou me dar o luxo? Isto é muito integrante, porque se nós trazemos isso para o conceito, não da questão do país tem dono, mas olhando para aquelas coisas que nós temos muito alicerçadas em nós e não entendemos o motivo, é simplesmente porque eu me deixei levar, porque todo mundo faz, então eu vou fazer. Agora, respondendo claramente à tua questão, é o modo da sociedade, obviamente. Mas o que precisamos é entender que não é só isso. A mulher é um ser que vai muito além da questão disto. Em nós existe já uma capacidade de tentarmos perceber, mesmo dentro de um sistema que, digamos assim, é opressor. As mulheres já detêm o poder desde muito tempo. Olhando para o contexto religioso, é só você ver que existia um homem que não conseguia viver só. Então, houve nele uma necessidade extrema de ter uma outra pessoa que completasse então o vazio que inicialmente ele tinha. Se olharmos para esta visão, conseguimos ver claramente que as mulheres já têm um poder inicial, sem elas terem invadido ou imposto a tê-lo. Saindo do contexto religioso para aqueles que não são, indo para o contexto histórico. As mulheres têm uma capacidade inata que é inegociável. Vem sociedade, morre sociedade, vem a sociedade, vamos vivendo a modernidade, mas a capacidade continua lá, que é de prover ou de, assim, criar a prole. A sociedade é formada através da mulher, que é uma capacidade fisiológica da mulher. Então, já ali já também um ponto que, se você começar a analisar comigo, é que já detinham algum poder, porque elas eram já vistas como deusas. E eram veneradas de alguma maneira. É profundo, mas eu quero trazer essa nossa abordagem numa coisa não tão rasa. Procuramos entender o porquê e chegamos então até hoje, no contexto em que nós vivemos. Vais fazendo outras perguntas, porque se eu for só a falar, tu não falas. Esses são aspectos muito... Eu estou a ouvir, de certa forma, aquilo que tu estás a dizer, e mediante a isto, eu vou analisando diversas questões. Por que eu quero falar desta maneira não tão superficial, além? Porque hoje, se você colocar na mídia, sempre que vem este tema, as pessoas falam muito superficialmente. Não todas, obviamente. Por que a necessidade de falarmos sobre? Não de uma forma tão superficial. Porque hoje, o conceito dinheiro, mesmo as pessoas que virem para aqui para ouvir o podcast, para ver, já vêm com uma ideia formada, que é muito pelo negativismo. Por isso é que eu disse que nós temos que quebrar isso. Porque nós estamos a focar, e as pessoas falam, mulheres, é um grupo. São todas elas. E vocês estão a falar de um número reduzido, não da maioria. Porque a ideia que me vem sobre a questão da mulher ser ensinada vai muito além da questão material. É mais profundo, porque a sociedade vai moldando de uma maneira para que nós consigamos viver não muito fora da lei, vou dizer assim. Precisamos sim desses padrões da sociedade para que nós consigamos viver numa realidade tanto quanto saudável. Mas como é que tu vês que
as tradições culturais, como é que elas reforçam essa questão da dependência feminina do esforço masculino? Claro que as mulheres, de certa forma, também têm um grande contributo para a vida de um homem. Mas por que há essa influência? Porque acredito que existem tradições em que as mulheres também têm um papel bastante importante e são provedoras do seu próprio lar, para além dos homens. Além. Voltemos então ao ponto histórico. É muito importante para entendermos porque é que nós estamos aqui hoje. Eu dei aqui 2 exemplos muito rápidos para você ver que as mulheres, de alguma maneira, o poder já lhes era dado de forma natural. Não precisaram fazer nem o esforço para tê-lo. O que acontece é que se você olhar para o cenário atual, ou nas outras sociedades, até as não tão modernas quanto hoje, parecia que existia uma supremacia voltada para os homens, certo? Eu não sou feminista, mas é necessário falarmos sobre esses aspectos para percebermos o porquê de nós estarmos hoje como estamos. Esta questão de ser... As mulheres foram moldadas a depender do homem, de alguma maneira. Se olharmos para as outras sociedades, as mulheres não tinham tanto lugar de fala. Hoje, que eu consigo sentar com você aqui e falar sobre mulheres, eu não tinha o direito de votar. As mulheres anteriores não tinham esse lugar de fala. Hoje as mulheres têm mais lugar de fala. Por isso é que você vê que há uma certa disparidade entre os papéis, porque o poder que foi dado aos homens foi de alguma maneira imposto. Eles impuseram-se para que recebessem o poder da matriarca. Isso é história. Isto não é Safira falando. Não, é história. Quem quiser, pesquise mais e vai se inteirar mais. Voltemos então. Este poder que foi, de alguma maneira, recebido de uma forma brusca, vamos dizer assim, permitiu aos homens daquela altura que sofriam uma certa opressão por mulheres, obviamente, não é? Por elas terem já esse lugar de deusas e serem tão veneradas e prontos. Eles queriam ter o seu lugar na sociedade, precisavam também ter o seu papel. Então, o que é que eles usaram? A única vantagem que eles tinham sobre as mulheres, a questão da força bruta, força física. E se você olhar para as outras sociedades, você vai ver que existe uma supremacia. O patriarcado ronda sobre as mulheres. Por isso é que as mulheres foram tão oprimidas. Hoje, muitas das coisas que nós só seguimos é dado a questões já muito antigas. Esta visão da mulher que tem de se submeter, que tem de não sei o quê, inicialmente não é má. Porém, tudo que tem mão humana é sempre manipulado. Tudo que tem mão humana é sempre... Obviamente, o ser humano vai sempre puxar para o lado que o beneficia. Obviamente. Então, o que é que eles fazem? Eles criam esse sistema que vai favorecer um certo sexo e vai desfavorecer um outro sexo. Obviamente, tu vais levantar essas teses. Por quê? Porque é preciso entendermos para hoje termos um ponto de situação. A questão da cultura e da tradição remete-se também a esses aspectos todos que eu estou aqui a dizer históricos. Porque eles mesmos já não conseguem, então, de alguma maneira, assumir esse papel porque foi, de alguma forma, abruptamente recebido. E como as mulheres hoje conseguem ter esse lugar, esse espaço, e já usando os poderes que são delas inatos, estão a entrar então em lugares que outrora não era permitido. Por isso é que nós hoje conseguimos ver essa disparidade que existe entre os dois papéis. Porque se você ver na norma, não existe nada que uma mulher não consiga fazer. Nada. Todas as mulheres conseguem fazer. Porém, existe uma vantagem dos homens sobre as mulheres. A questão da força bruta, do alto nível de testosterona, questões fisiológicas mesmo que não permitem que as mulheres se coloquem em tanto risco. Porque não há essa necessidade. Porém, mas ainda assim, algumas meninas... Deixa eu terminar esse ponto. Eu sei que vai tocar um bocadinho em feridas, mas a minha intenção não é ter um lado. Eu não tenho um lado. E para aquelas pessoas que só vão ver a primeira parte, se calhar vão criar uma impressão errada do que eu estou aqui a falar. Mas para aqueles que ficarem durante o podcast todo, vão perceber que existem papéis e é necessário que cada um saiba o seu. Para nós vivermos, a não ser que você não queira viver nesse sistema na sociedade. Se você discorda disso e tal, não podemos discordar que os homens têm essa vantagem sobre as mulheres, o que os permite fazer diversas coisas. Mas existem coisas que os homens não conseguem fazer igualmente.
é a escolha da mulher não fazê-lo. Para dar este lugar para os homens, obviamente, porque precisamos ter uma equidade. Tem que ser equitativo. O homem tem que ter a sua função, a mulher tem que ter a sua função, independentemente de terem nascido privilegiadas. O que nós precisamos entender é isso. Por que eu digo que eu não concordo com o feminismo? Porque nesta luta incessante de ter um espaço que inicialmente era delas, elas extravasaram, melhor dizendo, este poder. Claro. Então, aí os homens ficam na defensiva. Obviamente, imagina comigo, se eu te atacar, você obviamente vai querer revidar. Claro. Mesmo que eu tiver, imagina que você tem, não é? Alguém que você nota que fisicamente não tem mais força que você, mas tem um potencial que inicialmente tu não tens. Se ele te atacar, o que é que tu vais fazer? Vais querer revidar, falar, não, eu sou mais forte que ele, então. É o que aconteceu. Mas é aquela coisa, todas as pessoas que têm acesso ao poder, têm acesso à questão da liderança, ele está acima dos outros, se ele não conseguir se moldar, porque a natureza dele já inclina para o mal, ele vai passar dos limites. É o que acontece no caso do feminismo, não é? É o que acontece também no caso do patriarcado. Se esses dois sistemas vivessem num equilíbrio, nós viveríamos normalmente. Por isso é que existem sociedades modernas e vamos nos adaptando de uma forma ou de outra. Agora, o que eu noto é que os mesmos que inicialmente queriam a todo custo ter este lugar, hoje reclamam deste lugar. Porque o adversário já não tá tão abaixo. Não que haja adversidades entre os sexos. Mas nós temos que olhar para esses dois aspectos porque, sim, hoje nós vivemos essa realidade. Se nós colocarmos os aspectos como a questão da emancipação da mulher, as temáticas do feminismo traz. Você vê que é uma competição entre os sexos. Mas não haveria necessidade se todos conhecessem o seu lugar e vivessem como tal. Mas na realidade, cada um dos seres, os dois seres tem o seu papel importante para a sociedade em si. Mas ainda assim, existem reclamações sobre algumas coisas, algumas tarefas que, de certa forma, é mais o papel do homem. Tu referiste sobre a questão da força bruta. Certo. Os homens têm maior força em relação às mulheres. Claramente. Mas algumas mulheres também alegam que podem buscar forças levantando pesos e etc. e conseguem desenvolver o mesmo trabalho. Mas existem trabalhos que são desenvolvidos somente por um determinado ser. É assim. Ou seja, um sexo em específico. Eu vou tentar trazer essa abordagem mais para esse conceito, esse contexto que tu queres referir. É o que eu falei para você. Quando as pessoas têm acesso a um certo tipo de poder, se mal usado, prejudica. Claro. Pois. O que acontece é que, inicialmente, as mulheres podem sim fazer isso, mas elas escolhem não fazê-lo para dar o lugar ao que fisiologicamente, biologicamente fará melhor. Mas eu acho que o desenvolvimento, o desempenho é diferente, não? É que eu estou a dizer. Elas podem fazer, mas elas escolhem não fazer por saberem que existe um outro meio que poderá fazer da melhor forma. Claro. Os homens fazem melhor trabalhos que envolve força, envolve testosterona, o que as mulheres não têm, por elas serem muito emotivas. Mas isso não é a Safira que está a dizer, isto é a ciência, é a biologia que diz. Claro. Os homens têm muita testosterona que permite então ter essa virilidade para agir em detrimento a algumas situações. As mulheres são mais emotivas devido à questão de progesterona, estrogênio, hormônios que as tornam mais femininas. Mas isso não é mal, isso faz parte da essência da mulher, a essência feminina no mais belo. Por isso que eu volto a dizer, eu não sou a favor do feminismo, porque ele quebra uma das coisas mais bonitas da mulher, que é a essência feminina. E essas mulheres, então, que normalmente hoje na sociedade mencionam que essas que estão mais inclinadas para o material, para isso, para aquilo, eu não digo que elas vivem de forma errada, eu digo que elas estão a viver fora da essência feminina. Aquelas mulheres que tentam ao máximo se igualar aos homens, elas começam a produzir altos níveis de testosterona e você olha para a aparência daquela, já não tem os traços femininos. Percebes? Porque ela está a viver fora da sua essência. Todos nós temos e precisamos perceber para vivermos de forma saudável.
É o mais sensato a ser feito. Mas como é que tu achas, como é que a falta de educação financeira contribui para a dependência da mulher? Obviamente, isso é um ponto muito importante. Porque não ter conhecimento acerca de dinheiro, de economia, é muito grave. Por isso é que hoje você consegue ver esse cenário que ficam mulheres à mercê de situações muito precárias devido à falta do conhecimento. Por que eu sou muito apologista à questão das pessoas estudarem mais? Eu sempre digo, mulheres, estudem bastante. Porque é nisto que vocês vão conseguir se auto-moldar. Porque pode ser que você nasça, por exemplo, com tendência a uma situação específica. Porque eu não vou caracterizar todas as mulheres por causa de um certo comportamento que é muito frequente nas mulheres. Porque existem mulheres que podem ter isso dentro delas, mas de alguma maneira elas moldaram isto. Que é a questão do consumismo excessivo. O próprio sistema econômico que nós vivemos, a questão do capitalismo, não permite que as pessoas não sejam materialistas. Mas mesmo assim existem pessoas vivendo este fenômeno e ainda assim se moldando. Pois a nossa natureza é inclinada para estas coisas. E a mulher ainda mais. Ela tem essa necessidade excessiva. Até também para a questão da própria psique da mulher, que ela é muito emocional, como eu disse noutra hora, ela inclina-se mais nesta pressão de ter, de ser, de fazer, de ter o corpo, de ter a estética atual. E como ela já tem essa tendência, se ela não se moldar através do mecanismo que a sociedade oferece, ela claramente vai se inclinar para essas práticas. É necessário que as mulheres se autoeduquem, sejam autodidatas, que frequentam uma universidade. Por quê? Até para aquelas que são donas de lar, que é uma profissão muito linda, eu gosto muito, precisam se qualificar para poder viver nesse novo sistema ou no sistema econômico político que nós vivemos. Então é necessário que faça um pequeno curso, faça um curso de empreendedorismo. E eu amo a era que nós vivemos porque a modernidade trouxe consigo vários fenômenos positivos. Mas existem poucas iniciativas de busca de independência por parte das mulheres, não? É o que eu disse. As mulheres nascem com certas inclinações. Também os homens. Mas como nós aqui estamos a falar de mulheres, vamos continuar a falar de mulheres. As mulheres nascem com essa necessidade. Praticamente a mente da mulher está moldada de uma forma diferente. Por que eu digo que homens e mulheres não são iguais, nunca serão? A única coisa que talvez nos assemelha é a questão da espécie. Somos todos homo sapiens. Mas é necessário percebermos que mulheres e homens são diferentes na forma de pensar, de agir, na visão, e existem factos científicos que provam o que eu estou a dizer. A forma como a mulher vê, até na questão, exemplos básicos do dia a dia. A condução, por exemplo. As mulheres têm uma visão muito, digamos assim, os homens têm um traquejo maior com a condução. Se conduzir de noite, homens são os mais qualificados. Se conduzir de dia, as mulheres são mais qualificadas. Se você, por exemplo, sair na viagem a longo curso, os homens são os maioritários a conduzir a longo curso, por terem essa capacidade, percebes? Se olharmos para outros aspectos também emocionais, a forma como os homens lidam com os sentimentos, não é só porque é imposição da sociedade, também é fisiológico, é natural. Depende muito dos seus hormônios, de como o metabolismo funciona. Então são questões que já estão ali inatas, inicialmente idealizadas pelo Supremo. E nós não vamos mudar simplesmente porque somos uma sociedade moderna ou porque estamos na era da globalização. Existem coisas que são imutáveis e nós precisamos simplesmente aprender a conviver com elas. Mas ainda assim existem bastante coisas que são bem diferentes. Para um relacionamento é saudável depender tipo, financeiramente do parceiro, porque hoje a nossa sociedade vela muito por essa questão de dependência financeira por parte do homem, simplesmente, ou então para aqueles homens que também dependem simplesmente da sua mulher. Eu acredito que no contexto vigente é saudável que todos tenham uma fonte de renda. Por que eu sou apologista a isso? Não porque eu sou contra casamentos ou porque sou contra a visão tradicional, não. Existem muitos aspectos que são positivos. O que é preciso entender é que há necessidade de haver um equilíbrio. Eu sou apologista de que mulheres devem trabalhar, sim, se as condições favorecerem, e os homens devem trabalhar, sim.
Não deve haver essa pressão extrema sobre os homens de fazer. Eu, por exemplo, eu brinco às vezes com as minhas amigas, eu digo, mulher, se você não trabalha, não pode namorar. Porque o capitalismo não permite que você trabalhe ou que você namore sem trabalhar. Porque hoje existe muita pressão. Outrora havia mais facilitação em adquirir bens, por exemplo, em ter uma vida, digamos assim, aceitável financeiramente. Mas hoje já não existe isso. Então é necessário que as mulheres se autocapacitem. Se você, por exemplo, como elas têm uma desvantagem no mercado de trabalho, que é a questão da gestação, podem sim optar não trabalhar no regime, não é? Que é este que nós trabalhamos atualmente em Angola, mas pode haver outros meios que você vai obter a tua renda fixa. Eu não sou apologista de alguém que, por exemplo, decidiu casar e está inteiramente a depender do seu parceiro. Não é saudável. Além da questão dele se sentir muito sobrecarregado, porque vamos ser sinceros, os homens sofrem muita pressão nesse aspecto de prover. Se ter uma parceira que auxilia de alguma maneira é muito positivo. Por isso é que você vê como o mercado de trabalho não é tão manso com as mulheres. Existem muitos aspectos, como a questão do assédio, a pressão, a luta por ter um lugar assim para aquelas mulheres que estão em altos níveis na sua carreira profissional, CEOs e por aí vai. Não tem tanta facilidade, porque o mercado é muito homens. Não sei se consegues me perceber. Existem maridos que compram boutiques para as esposas, criam formas de negócios, tudo para fortalecer esse aspecto da questão da independência da mulher, também, que é muito importante, e a questão também de evitar certos cenários, porque mas para convenhamos... Isso há que haver uma necessidade psicológica, uma necessidade por parte da parceira para incentivar o próprio parceiro a fazer esse gesto, porque muitas não têm iniciativas mentais desta Por isso natureza. é que nós dissemos que há necessidade de nos reeducarmos. E eu volto a falar sobre. As mulheres precisam se consciencializar que precisam trabalhar. E até porque elas têm esse dom, elas podem fazê-lo. Essas facilitações que existem hoje, eu acredito que não podemos só culpar as mulheres. Os próprios homens também acabaram criando essa mentalidade nas mulheres. Se nós formos a ver... por causa eu acho que muitos são os homens que, de certa forma... Primeiro é que permitir com que a mulher trabalhe é uma questão muito boa e também dá livre, espontânea vontade da mulher poder realizar os seus sonhos. Porque nós vamos crescendo e cada um tem os seus sonhos. Mas existem muitos homens que acabam limitando o crescimento da própria mulher. Por isso é que nós estamos a ver um grande problema na questão de dependência da própria parceira e na questão de separação quando... O homem cresce 3, 5 vezes mais em relação à parceira e a parceira ao longo do tempo não tem um crescimento. Quando há separação, a parceira fica sem muita coisa e o parceiro acaba ganhando bastante. E também, por causa das circunstâncias de que existe muita questão de teste de sofá no nosso mercado de trabalho, questão do assédio, muitos homens preferem tirar as mulheres do ambiente laboral. Preferem bancar, né, dar uma mesada para a sua parceira, ao invés de colocá-las a serem submetidas a esse tipo de situações. Mas esse também ponto existem é muito aquele importante. tipo de pessoas que não gostam de ver mulheres a serem independentes, né? Olha, têm o prazer de ver mulheres a eu depender. falo muito nesses aspectos, por isso é que eu digo, eu não estou inclinada em apoiar uma única mulher, na causa das mulheres ou nos homens. Eu sou apologista no equilíbrio, para que haja esse equilíbrio, é muito importante. Tu aqui trouxeste os pontos muito, muito pertinentes, porque existem muitas mulheres, hoje casadas, que os maridos não permitem que elas trabalhem. Isto é muito negativo. Porém, eu consigo também entender o lado deles, devido à questão da pressão, do assédio que as mulheres sofrem constantemente dentro do ambiente laboral. E, obviamente, o homem, sendo viril, dominador, ele não vai querer que a sua esposa, que a sua parceira se submeta a essas pressões, porque ele é homem, ele pensa como um homem. Então, ele consegue idealizar o que o seu comum vai pensar. E também tem o caso, não é? Obviamente, daquelas mulheres que não querem fazer porque simplesmente decidiram não fazer. Se você não quiser viver essa realidade da questão da pressão no ambiente laboral, tu podes optar por outros meios, empreender, fazer alguma coisa. Eu acho muito lindo. As mulheres têm uma capacidade incrível. Tu vais por 30, tu vês aquelas senhoras se submeterem mesmo àquele trabalho, vendem todo dia. Até senhoras
já idosas, ainda estão a vender, porque elas gostam de fazê-lo. E eu não entendo o porquê de mulheres não quererem pensar da seguinte maneira. Mas também este fenômeno atual da questão de dizem, o imediatismo, consumismo, foi alimentado inicialmente porque havia uma certa disponibilidade ou fluidez financeira na nossa sociedade em que os homens sentiam-se muito háveis para fazer, para poder dar, para poder proporcionar esses pequenos luxos às suas parceiras. Mas hoje o contexto já não é o mesmo. Então há necessidade de nos reeducarmos. Se já não estamos a viver aquela realidade que outrora vivíamos, é necessário que as pessoas adaptem-se ao novo sistema. Se você outrora sabia, os homens davam em Angola, né? Em Angola, vamos falar de Angola. Em Angola os homens davam, os homens não são agarrados, porque os angolanos não são agarrados. Isso porque agarrado, essas ideologias recentes eu desaprovo e nem vou entrar nisso. Porém, os angolanos hoje estão a viver uma realidade diferente da que já viviam. Já não há tanta fluidez financeira, as coisas estão muito apertadas, vivemos uma crise constante. É necessário que as pessoas adaptem-se à nova vida. Se o angolano continuar a viver como se estivesse a viver na era anti-crise, vai continuar a viver ou a passar por os mesmos perrengues que vive hoje. Né? Antes da crise. Se outra hora os homens tinham fluidez financeira, mulheres, hoje já não tem porque está mal, está o azebele, como dizem, não é? Aí pelos cantos da cidade, é necessário que vocês percebam um novo fenômeno e se adaptem a ele, para que não haja homens constantemente em cadeias televisivas a reclamar que mulheres pedem. São narrativas tão repetidas que já estão a nos cansar de alguma maneira. Mas isso, de certa forma, também é um posicionamento errado que algumas mulheres têm. Por isso, a necessidade de nos reeducarmos. É muito positivo o que nós estamos a fazer hoje, sentar para conversar sobre esses aspectos de uma forma fluida, não tendo lado. Eu não acho muito justo quando uma jovem que tem as suas responsabilidades, ao longo do tempo, arranja um namorado e coloca as suas responsabilidades nas costas do seu parceiro. Homens, não sejam permissivos. É uma dica. Não sejam permissivos. Não, mas ali, de certa forma, nós os homens, por exemplo, para aqueles que mostram mais empatia, que são mais empáticos... Não é uma questão de empatia. Acabam entendendo muito a situação de que, minha parceira tem que fazer e tudo mais. Nós que praticamente nos sentimos obrigados a fazer certas coisas. Se você se sente obrigado, pressionado a fazer uma coisa que inicialmente não sai, não é genuíno, tu não queres fazer, não o faças. Claro. Porque é preciso entender aqui, uma relação não é uma troca de favores. Quando eu me refiro à relação, não me refiro àquelas relações extras que se tem hoje, não é? Que é aquela que a pessoa senta, faz um acordo contigo, olha, te quero para isso. Hoje existem tantas modernidades que eu até nem vou comentar sobre. Mas quando eu falo sobre relação, eu me refiro a pessoas que estão comprometidas umas com as outras e querem realmente ter uma vida a dois, né? Este é o padrão, não estamos a falar das exceções. Mas eu acho que a maior parte das meninas atualmente mostram simplesmente vontade de pertencer a um relacionamento ou de fazer parte de um relacionamento. Não sejam permissivos, homens. É o que eu sempre digo. Se há procura é porque há oferta. Se você não concorda com uma certa abordagem, não o faças. Porque o que acontece é o seguinte, se eu, Safira, não concordo com a prostituição, eu não posso consumir a prostituição da forma que ela vai ser exposta para mim. Existem vários tipos. Mas os homens, os que abominam então essas práticas das modernidades, são práticas das modernidades, que é essa do pedir e não sei o quê. Não seja permissivo. É simples. Se você tem uma mulher que você muito gosta e queres ter um relacionamento, estás comprometido com ela e vês nela potencial, tenta de alguma maneira... É ali onde vem aquela frase... lixado, tu és um agarrado. Deixa-me terminar, esse aspecto é muito importante. Se você quer uma parceira a teu molde, ajude-a a ser como você. Claro. Homem, mulher, se você quer um homem, ajude-a ou ajude-o a ser como você quer. Não que a pessoa vai ser dominada sobre as minhas opiniões ou desejos, mas a pessoa vai viver em detrimento aos valores que eu acarreto ou eu espero da pessoa que vai ser o meu parceiro. Não sejam permissivos. É simples. Se você acha que ela vem com uma abordagem que não coincide com a tua abordagem, não fique com essa pessoa. É simples. O que acontece é que os homens têm essa abordagem, independentemente de ver todas as características naquela pessoa que vai
muito longe do que ele inicialmente acredita, ele mesmo assim quer ficar com aquela moça. É o que eu acho muito controverso. Por uma questão de empatia, bom sentimento de que eu acho que não é sobre empatia. Pode... Eu acho que é sobre... são permissividades. Eu acredito que tudo que chega a nós, na nossa vida, todas as pessoas que têm acesso à nossa vida, são porque você permitiu que elas venham. Claro. Então, você consegue ver, as pessoas dão sinais sobre quem elas realmente são. Independentemente de ter aí uma estratégia muito bem estruturada sobre a minha personalidade, eu posso criar uma persona. Um grande psiquiatra, não é? O Carl Jung, ele fala sobre a persona, sobre aquilo que nós mostramos para fora. O que eu quero, eu posso estar aqui e dizer, mostrar tudo muito bonitinho, essa abordagem é muito bonita, e não ser essa, claro. É sobre o que eu mostro. Mas dentro daquela persona que eu crio para agradar a sociedade, existem pequenos detalhes que eu deixo escapar porque somos humanos e faz parte da nossa humanidade. Ali a pessoa que está comprometida e quer ter um relacionamento com alguém, você vai se atentar a estes pequenos detalhes que eu vou deixando escapar, que é muito importante, fazem toda a diferença. Mas o que é que tu achas, o que é que acontece quando uma mulher abre mão da sua carreira para cuidar do lar? Olha, é sensível esse ponto porque depende muito do tipo de parceiro que esta mulher tem. Existem mulheres que fizeram e vivem uma vida plena, tranquila e muito boa. E também dos motivos que levaram você a abrir mão da sua carreira profissional para viver... Coloque-se aqui. Porque está a vibrar e tudo mais. Coloque-se aqui. Ah, certo. Depende muito do tipo de pessoa com quem você tem então a relação. A questão do abandono da carreira e a vida do lar... atender e eu anule... parte, hein? Se for importante, depois atender. Não é importante, na boa. Essa pessoa que vai então ficar contigo neste percurso, nessa decisão que você tomou sobre deixar a sua carreira, tem de ser uma pessoa que esteja ali contigo. O que às vezes acontece é que muitas mulheres hoje são mulheres feridas, que viveram estas realidades, não tiveram boas experiências e obviamente estão mais cautelosas e têm abordagens como eu não posso fazer isso, eu não vou me submeter mais a isso, eu não posso abrir, eu não posso fazer. O que eu aconselho para essas mulheres é necessário primeiro saber os motivos que te levaram a fazê-lo. É sobre você ou é sobre o teu parceiro? É sobre os teus filhos, porque é um sacrifício. A mãe tem de sacrificar-se para cuidar da prole, porque a gravidez é da mulher. As mulheres só dão a honra dos homens poderem participar. Por isso é que existem hoje muitas mães a solo. Mas não que não existam homens bons, homens que não criam os próprios filhos. Não estou a dizer isso, mas estamos a falar aqui não da exceção, da norma. Para tomar essa decisão, é necessário saber qual é o tipo de parceiro que está contigo, quais são as motivações que te levaram a decidir tal coisa e nunca é tarde demais para aquelas que decidiram deixar e agora querem voltar, a voltar. Tenha uma profissão e quando você sentir-se que você quer voltar, que esteja extremamente preparada para voltar para a tua profissão. É super normal. Mas é muito sensível. Isso é um tema que levaria muito tempo para nós abordarmos, porque se nós trazemos aqui os casos reais de mulheres que se submeteram a esta decisão e hoje não têm tantas experiências boas, porque é muito frequente na nossa sociedade, Alain, até tu vais concordar comigo que dizem, né, até nos memes hoje a febre viral são os memes que dizem que quando você está contigo é a tua mulher do sofrimento, quando já sais do sofrimento procuras uma mulata. Epá, claro, é o que mais se vê, não é? Alguns homens eles acham que para representar bem aquilo que eles foram ganhando ao longo do tempo, tem a necessidade de encontrar alguém que já aparenta ser aquilo que ele é hoje. Isso é o grande erro. É um erro inegável. Eu acho que sim. Mas agora um ponto específico e bem interessante é o que é que tu achas dessa seguinte questão? Por que é que algumas mulheres ainda se sentem culpadas por ganhar mais do que o parceiro? Há uma certa discussão. Existem homens que aceitam essa condição. Eu acho que os homens é que se sentem num lugar assim de secundário. Claro, mas também existem algumas mulheres que exibem aquele ar de superioridade pelo simples facto de que têm uma receita maior em relação ao seu parceiro. Eu havia falado com você aquela
Esse podcast está muito fixe. Olha, eu tinha falado contigo sobre a questão, quando a pessoa tem acesso ao poder, se mal usado, o que acontece? Claro. Então, eu acho que mais ou menos isso. O que acontece ali é que, inicialmente, a sociedade já estipulou cargos, né? E os homens são muito valorizados na sociedade devido ao que eles podem, assim, prover. Isso até não é sobre mulheres, é porque se você for um homem que tem bens, que tem bens materiais mesmo, tem um certo poder na sociedade, tem uma certa notoriedade, obviamente que comparando com aquele que não tem estes requisitos todos, a sociedade respeita maior ou mais aquele que tem, certo? Então isso também vale, é como se fosse uma validação do homem na sociedade. O homem é validado por aquilo que tem, pela sociedade. Agora eu não vou dizer que isso acontece no caso das mulheres, porque quando falo de mulheres, eu penso muito na minha mãe, no tipo de mulher que eu sou também. Então é este tipo de mulheres que eu estou aqui a falar e a focar. Agora, sobre a questão do dinheiro, é sensível porque as pessoas, de alguma maneira, vivem o capitalismo. E os homens, quando não têm esse lugar, quase que se sentem invalidados. E se não encontrar apoio moral, apoio emocional por parte da parceira, ali começa então a haver aquilo que eu chamo de liderança tóxica. Inversão de papéis e liderança tóxica. Porque a mulher passa pega o lugar de líder, não é? De alguma maneira, porque aquele que tem mais, segundo as métricas da sociedade, do capitalismo, aquele que tem mais é o que domina, certo? Então, eu tenho mais, eu vou dominar. Poder. Na mão errada, liderança tóxica. Porque na realidade não é sobre ter, né? É sobre o que é que poderão fazer com aquilo que se tem. E sobre o que representa a questão do homem. Claro. O que é que o homem, por exemplo, é um casal, certo? Não é? No teu exemplo. O que é que o teu parceiro representa para você? Será que você e o dinheiro, ou o teu parceiro está abaixo do dinheiro, ou o teu parceiro vale mais do que o dinheiro? Porque as pessoas precisam entender que as posses o dinheiro é visita, como a minha mãe fala. Ele vem e vai. E hoje tu pode estar num cargo que te favoreça a ter um salário, digamos assim, alto, e amanhã não teres. E o que é que vai te sobrar, afinal de contas? O dinheiro, que já não tens? Ou aquela pessoa que estava contigo? Ainda bem que tocaste num ponto dessa natureza, porque o que eu vejo, de certa forma, em muitas mulheres, é a questão do medo de querer criar investimentos, porque existem sim pessoas que não desenvolvem aquela capacidade empreendedora, não é? Porque muitas têm aquele receio de investir em algo e não dá certo, e depois, de preferência, procurar um emprego para trabalhar para uma empresa que é de alguém que já tem um negócio que já funciona, e ela prefere submeter-se àquele trabalho para ganhar um emprego. Então, essa questão de medo cria uma certa dependência da mulher de sair daquele seio, não é? De dependência financeira do parceiro para que ela própria também possa crescer, não? Olha, eu vou te dar aqui uma analogia bem engraçada. Recentemente estive a falar com alguém e ele fala que nós que nos damos, assim, nos intitulamos de racionais, não somos racionais, porque temos a necessidade extrema de guardar para amanhã, de ter algo que seja, digamos assim, seguro de alguma maneira. Porque os animais, né, que são os chamados irracionais, eles não caçam para guardar, eles não têm acúmulo de bens, ou assim, vou caçar para ter. Continuo? Vou caçar para ter. Não, eles não fazem isso. O que eles fazem normalmente é caçar só para hoje. O que se precisa hoje é o suficiente. Então, isso entra muito nesse exemplo que tu acabaste de dar para mim, que é a questão de ter, né, essa segurança, porque há muita instabilidade atualmente. Hoje tu estás a trabalhar, estás a empreender. Hoje a questão aqui no contexto angolano, não há tanta segurança nesse sistema que vivemos hoje, da questão da crise e por aí vai. Então, essa necessidade extrema de nós termos uma certa segurança com uma renda fixa, que nos faz muitas das vezes nos submeter a estes aspectos. Não, eu estou aqui a fazer uma questão. E o Alain está-me a matar de questões. Me perdi no que eu estava a falar.
Mas eu estava aqui a ouvir um áudio que, de certa forma, é importante. Yeah. Mas também é uma questão que... Qual é a ligação que tu achas que existe entre autoestima e liberdade financeira? Liberdade financeira e autoestima. Vamos então aqui pensar sobre. A questão para com as mulheres, certo? Porque nós estamos a falar de mulheres, certo? Sim. Liberdade financeira e autoestima. Bem, se olharmos para o aspecto da questão da inclinação excessiva da mulher para com a sua aparência física e estética, e hoje eu vou afirmar sem medo de errar que as mulheres gastam muito dinheiro com procedimentos estéticos. É o que mais se vê. Algumas, obviamente, que têm uma visão mais clara sobre a questão financeira, investem e criam rendas, mas as mulheres têm mesmo esse lado, é inato delas, é inegável que elas são vaidosas, que querem sempre estar bem, estar sempre na moda, inclinar-se a esses padrões sociais. Muitas, obviamente, de alguma maneira moldam esta característica inata delas, outras nem tanto. E, obviamente, quanto mais liberdade financeira se tem, quanto mais independência se tem, se essa mulher não for aquela mulher já informada, moldada já numa visão mais conservadora, numa visão mais de educação financeira mesmo, ela vai gastar muito dinheiro por causa dessa inclinação inata que as mulheres já têm de consumir excessivamente. Uma questão bastante importante é a forma conforme nós vamos passando essa informação ao longo do tempo para a sociedade e principalmente para a nossa família em questão. Como é que tu achas que os nossos filhos devem ser criados sem reproduzir esse modelo de dependência? Eu acho que a independência não é tão mal. Agora, a dependência é que é muito complicada em vários aspectos. Há uma extrema necessidade de nós irmos mesmo na base, voltarmos a educar as nossas crianças, falar sobre dinheiro. Nas escolas não se fala sobre dinheiro, pelo menos na altura em que eu fazia o ensino primário, secundário, por aí vai, não tínhamos uma cadeira específica focada neste aspecto de educar sobre dinheiro, de sabermos o básico sobre economia, porque quando tu ouves economia pensas logo, curso superior. Mas não, trazermos as abordagens que englobam o universo da economia de uma forma simplista para que as nossas crianças consigam já ter essa educação e esse manuseio com o dinheiro, o cuidado, a prudência, o guardar. Existem muitos métodos hoje que os pais podem implementar para ensinar os filhos a lidar com dinheiro. A forma de se autoeducarem, de serem sérios com os seus comprometimentos financeiros e até a criar mini negócios. O que eu achei muito interessante, por exemplo, quando eu era muito mais nova, a minha mãe é costureira, até hoje ela não costura tanto, né? Mas foi a profissão que nos criou. E eu, como gostava muito de dinheiro, eu gosto muito de dinheiro trabalhado, ela viu esse potencial em mim. O que é que ela fazia comigo? Ela recebia grandes encomendas para fazer roupas, por exemplo, de campanhas políticas na altura. Fazia-se aqueles, hoje já não tem, hoje agora é tudo timbrar e tal. Mas antigamente fazia-se assim uns pequenos lencinhos, quando você tivesse assim épocas de eleições e tal. Nessas vésperas, ou quando tivesse alguma atividade partidária e pronto, a minha mãe recebia essas encomendas e fazia. O que é que ela fazia comigo? Ela via que na minha filha gosta de dinheiro, então eu vou tentar mostrar-lhe que dinheiro bom é dinheiro trabalhado. Aí ela fazia o quê? Comecei a aprender a costurar. Eu tinha 10 anos, acredito. Costurava. Dava muito trabalho, doía minhas costas, mas no final do dia eu recebia dinheiro pelo meu trabalho. E isto reflete muito na abordagem que eu tenho hoje sobre o dinheiro. Por isso é que hoje as pessoas falam, é necessidade extrema. Por isso é que eu falo, as mulheres têm de trabalhar. É muito importante, porque quando tu tens essa independência financeira, tu não ficas a mercê de várias situações e não te submetes a também diversas situações que não são das mais aceitáveis, não é? Então, essas abordagens é que os pais devem criar para os filhos. As próprias instituições devem criar estes mecanismos todos para que as futuras gerações, não é, cresçam já tendo essa educação financeira. Falaste de algo bastante interessante, mas
Como é que nós devemos conversar com... Como é que uma mulher deve conversar com seu parceiro sobre divisão justa das responsabilidades financeiras? Conversando, com palavras simples. O que muitas das vezes falta dentro dos relacionamentos, tanto afetivos e profissionais, são só questões de conversas. As pessoas devem entender que existem mecanismos simplistas para nós podermos alcançar os objetivos futuros. Vocês, como um casal, precisam conversar em todos os aspectos. Falar de finanças, falar de filhos, falar de futuro. Porque se tivermos a abordagem do só tenho hoje para viver, essa abordagem do imediatismo, vocês não terão projeção. Tudo bem que o que nós temos, ou o certo é o hoje, é o agora, mas é necessário projetarmos uma vida juntos. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas entram em relacionamentos, por isso é que eu digo, hoje as modernidades estão muito complicado. Você entra num relacionamento, vocês não sabem se estão a namorar, se não estão a namorar, se estão juntos, se não estão juntos, não se sabe. Aí é muito complicado. Se você tiver bem clarificado as tuas opiniões sobre o que você quer com essa pessoa, vai ser fácil conversar. O problema começa quando vocês não sabem se ficam. Essas modernidades. É que o africano quer ser ocidental e não existe em África, eu vou afirmar sem medo de errar, um africano que quer ser ocidental como um angolano. Eu não percebo. Tudo que é do outro é belo para nós e tudo que é nosso não é. Você olha um africano, se falar língua nacional é problema, mas se falar o angolano, ele esforça-se tanto para falar o português de Portugal que eu não percebo. Se aparecer um angolano que fala o português com sotaque, já não é tão bom. E eu acho que, para que isso? Tudo que é do outro é bom, o que é nosso não é bom, por quê? Então, falem sobre isso, conversem sobre esses aspectos. Não tragam modernidade para destruir a nossa cultura africana. E o que nos faz ter o charme é mesmo por termos esse conservacionismo africano. Tudo bem, não tóxico. Obviamente que devemos adaptar algumas coisas que vão nos trazer ou vão nos aproximar mais da realidade que vivemos hoje, mas deixar as bases, os valores africanos ali bem assentes é muito importante. Mas uma questão aqui bastante importante que é algo bastante polêmico também, né? Depende bem do ponto de vista do Você gosta de polêmicas? Dinheiro é poder, certo? Não é? E para a mulher, o que ele representa? Falando para uma mulher com a visão que eu tenho, que eu acredito que é a maioria. Aquele outro grupo é a exceção. O que o dinheiro representa? O dinheiro representa um meio para assim poder viver no contexto vigente. Não se vive atualmente com o sistema capitalista que nós vivemos, o sistema econômico político, sem dinheiro. Então o dinheiro é um impulsionador para se ter uma vida tanto quanto aceitável. Ok. Você queria uma coisa mais polêmica? Não, mas a resposta está lá. A resposta, penso que... Porque vamos dizer, aqui não vamos estar a mentir, estas narrativas que não são das mais comuns, a dizer, não, o dinheiro não traz felicidade, é mentira. O dinheiro é muito necessário, é muito importante, mas não é só isso. O dinheiro não é tudo isso que se fala, mas ele é muito necessário. Se vivemos fora do capitalismo e voltamos aos nossos sistemas políticos e econômicos, talvez. Mas para o capitalismo, o dinheiro é muito essencial. E quem diz que não é mentiroso. Uau. Deixa aqui fazer uma ligeira alteração, né? Porque parece que... Está a boicotar. Está a boicotar. Agora, você já foi subestimada financeiramente por ser mulher? Desmistifique isso, por favor. Imagina alguém pensar que tu não tens condições suficientes para te autossustentar só por tu seres mulher e pelo simples facto de que a maior parte das pessoas acham sempre que as mulheres dependem dos rapazes. Sempre. Eu vejo muito isso quase sempre, porque normalmente as pessoas já vivem num regime que desaprova, mas já estão mais ou menos adaptados. Eu acho que é isso. O que acontece é que jovem
que tem isso, tem aquilo, tem iPhone, tem não sei o quê, não tem nada, não tem ninguém que banca. É bem comum isso. Mas é porque a sociedade já está acostumada a ter uma abordagem para com as mulheres. Já tem assim um padrão, né? Que as mulheres que não têm isso é porque fazem isso. As mulheres, principalmente as mulheres que vivem sozinhas, muito, muito. Eu vejo muito assim em meninas que vivem sozinhas. Tem sempre essa abordagem. Quem paga? Quem faz? Quem não sei o quê. Nunca é associado, por exemplo, não, é uma moça que batalha, que trabalha, que é honesta, que vai. E até porque as próprias pessoas ou os próprios homens que vêm abordar mulheres com o pensamento e posicionamento que eu tenho, eles já esperam que você tenha assim um preço. Porque atualmente todas têm que ter um preço. Então, quando tu não tens o preço, eu gosto muito disso, porque é quase que chocante. Quando eles dizem hoje, né, que as mulheres só têm a oferecer a questão sexual, né? Só oferecem sexo na relação. Então, quando tu chegas para a vida desta mulher com o mesmo posicionamento que eu, porque eu acredito que tem várias, por isso eu estou a falar para elas e para as outras que não têm, para que possam assim também ter, elas chegam até você, ou os homens chegam até você e já esperam, né? Que você tenha um preço. E quando tu não tens um preço, quase que ele fica tipo, não sabe lidar. Para aqueles que também já estão meio que a viver fora da essência masculina. Porque nós aqui estamos a falar das mulheres que vivem na essência e das mulheres que não vivem na essência feminina. E os homens também. Esse homem que só tem a abordagem de corromper, de dar dinheiro, quando encontra uma moça que não aceita dinheiro, não sabe lidar. E te chama de complicada. Já eu recebo várias vezes isso. Ai, ela é muito complicada. Ai, ela é muito não sei o quê. Ai, ela não cede. Porque tu conheces o teu valor, tu sabes o que você vale. E você não te submete a qualquer coisa. E quando esse que normalmente está acostumado a estipular valor para mulheres, não sabe lidar com você. Então é muito comum sim você ver esses tipos de abordagem do tipo, tem alguém que paga, não pode, como assim, como é que ela vive e tal. Até para aquelas que vivem com os pais também. Tem sempre alguém. É comum que isso aconteça. Que venha mais de homens, obviamente. Em que momento da sua vida você percebeu a importância de ter o seu próprio dinheiro? Quando eu me consciencializei que estamos a viver numa era diferente da que nós outrora vivíamos. E quando eu saí da saia da minha mãe, vamos dizer assim, vou personalizar um bocadinho aqui o nosso podcast para a experiência pessoal minha. Eu sempre tive a necessidade de ser independente. Eu acho que é uma chama que arde dentro de mim. Sempre quis ter o meu dinheiro, porque desde muito pequena sempre me foi ensinado a ser assim. Eu via muito a minha mãe, uma mulher batalhadora, que ia atrás e tal, criava os filhos e tal. E a imagem que eu tenho é isso. Eu não tenho assim não vou dizer o exemplo de vida, assim, meu modelo de vida é a minha mãe, porque era sempre ir atrás das coisas. Tentava ao máximo trazer bens para casa, sustentar os filhos, pagar a formação. Hoje a Safira que está aqui a falar, não é uma Safira que, sonhou e chegou aqui. Obviamente que não. É uma Safira que teve tempo para sentar numa carteira, estudar e continuo estudando e quero estudar ainda mais porque eu acho que a minha vida é estudar. Então é sobre isso. É muito necessário, muito necessário. Uau! Nós, de certa forma, vamos fazendo inúmeras questões e essas questões, de certa forma, podem ser, assim, bem importantes porque inúmeras pessoas passam por passar essa visão, né? Mas o que é que tu serias se pertencesse a uma sociedade onde as mulheres não dependem do esforço dos homens para viver com dignidade? Matriarca, obviamente. Aquelas que eram detentoras do poder. Porque eu acredito muito que sim, as mulheres têm essa capacidade. Elas nasceram com isso, é um dom inato delas. Por isso é que eu digo, não precisamos usar métodos tão drásticos, porque já nos foi dado, inicialmente sem esforço nenhum. As facilitações que as mulheres têm para conseguir obter coisas são tantas que não há necessidade de recorrer a métodos tão extremos. Só há o que nós realmente precisamos fazer é viver dentro da nossa essência da mulher, conseguir pegar os atributos que nos foi dado divinamente, acredito, porque ser mulher é muito bom. Porque eu consigo as coisas sem fazer esforço. Não estou a dizer que as mulheres não trabalham, não. Até mesmo no mercado de trabalho, se nós usarmos os atributos que nos foi dado, conseguimos alcançar coisas muito grandes. E por que não fazer?
Por que não fazer? Mesmo aquelas mulheres que são mulheres do lar, mulheres que trabalham, mulheres que estão atrás da formação, vocês têm essa capacidade de fazer. Permitam-se simplesmente fazer, vivam dentro da essência feminina. Ativem os arquétipos femininos para vocês viverem seguirem a rota natural das mulheres. Uau, é super interessante. Nós vamos terminar mais um episódio, de certa forma. Que nós devemos fazer, de certa forma, é agradecer, né? Até também não dá para te agradecer muito, já fazes parte da equipe. Safira. Ai, pessoal, eu faço parte dessa casa, então eu sou duvidosa para falar. Não, quem quer aprender mais coisas, vai a InShape. Sim, pessoal, eu aproveito essa deixa para fazer-vos esse convite. Tu não passas esse bom posicionamento que as mulheres devem ter à sociedade. Não, mas o que acontece? O que as pessoas precisam perceber é que existem formatos diferenciados. O Estudo Infinito tem tudo para vocês. Percebam. Nós temos um canal, porque além dos meus posicionamentos, visão de mundo, eu sou uma profissional de saúde. E o meu trabalho é falar para vocês de todas as maneiras. Eu quero que vocês, mulheres que são deusas, eu chamo elas de deusas, consigam perceber tudo que engloba o vosso universo. Posicionamento econômico, financeiro, visão de mundo, sobre a vossa saúde sexual, saúde íntima. Então, aqui no podcast, a Safira fala de sociedade, fala de fisiologia, fala de várias coisas que não englobam saúde. Mas se quiserem ver a área profissional, a área de formação da Safira, vocês vão assistir o meu canal da InShape, vocês vão familiarizar-se com o mundo da saúde feminina e não só. Atenção que a InShape não fala só de mulheres, a InShape fala de homens também. Então, é muito importante que vocês percebam. Pode dar aí os conselhos finais que eu gostaria de passar. Então, bem, eu olho para a câmera ou olho para ti? Estou perdida. Bem, o que eu tenho a dizer para vocês é que capacitem-se. Para este conceito ou esta visão que trouxemos aqui para vocês sobre o posicionamento da mulher com dinheiro, mulher, trabalhe. É importante que você trabalhe, é necessário. Se não houverem formas de você obedecer ao sistema, não é? Trabalhista que hoje, ou onde você está, vivemos, trabalhe com outra coisa, empreenda, crie. Hoje estamos numa era digital que você pode ter um canal no YouTube como a Safira, pode criar alguma coisa boa, benéfica, para influenciar a sociedade. E não esqueçam, sigam as minhas redes sociais, sigam os meus canais no YouTube, é muito importante. Eu preciso que vocês dêem lá a vossa força. Quero crescer nas redes sociais para continuar a fazer esse conteúdo bom que vocês gostam e eu também gosto bastante. Então, para aqueles convidados que querem fazer parte do nosso programa, saibam que vocês podem, de certa forma, solicitar a vossa participação cá nas nossas redes sociais, quer seja no Twitter, Instagram, Facebook, ou mesmo entrar em contato pelo nosso número que nós temos na descrição das nossas redes sociais, bem como também podem enviar um e-mail para nós temos aí o nosso e-mail disponível. Se tu gostas da InShape, só que se tu de certa forma queres procurar a Safira em particular, vá para a InShape. Vão lá, pessoal, curtam bastante. Vocês todos que estão aqui nesse podcast, vão lá no meu canal do YouTube, é aqui por cima. Ele vai deixar aqui. Eu sei que vais deixar, né? Tens que deixar, por favor. Na descrição de todos os vídeos Deixem, por favor, curtam bastante, sigam, compartilhem, porque eu preciso do vosso apoio para o meu canal crescer, senão eu vou desaparecer das redes e vocês já não vão me ouvir. Boa. E uma coisa em particular, se tu queres nos ver a crescer ao longo do tempo, doa a estrela para nós. Vai para nossas redes sociais, doa a estrela para nós, faça aquela doação, para que nós, ao longo do tempo, possamos crescer mais e termos um estúdio diferente e continuamos a passar uma informação útil para vocês e assim vocês consigam aprender mais coisas e consigam desenvolver habilidades que vos permitam fazer inúmeras coisas. Então, subscreva, comenta aqui, não só cá no YouTube, mas sim também nas redes sociais e também nas plataformas de áudio, porque nós temos exclusivamente de publicar os nossos episódios completos nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean, iHeart, entre outras plataformas como Amazon Music também, não é? E no YouTube nós publicamos o vídeo para que vocês possam ver e manter aquele contato audiovisual. Então sejam felizes com os conteúdos que nós lançamos e até já.